Jim Carrey is Ace Ventura, Pet Detective. He's the best there is. Excuse me, gentlemen. Pet Detective. Actually, he's the only one there is. You really love animals, don't you? If it gets cold enough. Now, the mascot of the Miami Dolphins has been kidnapped. Oh, righty then. And he's on the case of a lifetime. Listen, pet dick, how would you like me to make your life a living hell? Well, I'm not really ready for a relationship, Lois. Já por várias vezes aqui confessei publicamente o quanto gosto de Jim Carrey, principalmente da sua fase inicial, em que ele fez os primeiros 4, 5, 6 filmes, num registro perfeitamente histriónico, alucinado, o herdeiro espiritual de Jerry Lewis, adaptado aos tempos modernos. E com tempos modernos falo dos anos 90, que já lá vão 30 anos, que essa modernice aconteceu. Falei inclusivamente já do Ace Ventura, do segundo, em África, com o meu filho, dos meus 2 filhos rapazes, adoram Jim Carrey. E hoje vamos falar aqui do primeiro grande êxito de Jim Carrey, que é o Ace Ventura Pet Detective. Este filme que saiu em 1994, curiosamente no mesmo ano em que estreou também Dumb and Dumber e The Mask, e levando num microsegundo Jim Carrey como um dos atores mais desejados, um dos atores mais rentáveis, um splash de frescura na comédia, não sendo aclamado pela crítica, que achava uma imbecilidade, uma patetice, uma infantilidade, que de facto era, mas também era por isso que nós tanto gostávamos deste filme. Falamos então hoje do primeiro filme, o primeiro Ace Ventura, o primeiro êxito destes 3, que nos conta a história de um detetive que é especialista em encontrar animais perdidos e é contratado por uma equipa de futebol americano para encontrar um golfinho desaparecido. Ele então atira-se de unhas e dentes e garras a este mistério, tentando descobrir que raio aconteceu a este golfinho. O filme não é tanto uma narrativa empolgante, é mais um showcase de Jim Carrey, comediante inovador, como há muito o cinema não via. E uma das coisas que chamou a atenção neste filme foi que a meio Jim Carrey entra num bar para investigar uma das suas linhas de investigação e estava a tocar uma banda de death metal chamada Cannibal Corpse. Coincidia isto com a minha fase de fã de Cannibal Corpse, que já o era desde 91, desde o seu primeiro álbum. Achei estranho esta aparição de Cannibal Corpse neste filme. Isto é uma cena em que ele entra num bar e no meio do seu clássico Hammer Smashed Face, Jim Carrey faz uns interrogatórios a uns headbangers até chegar ao escritório, digamos assim, deste local de concertos. Pus-me a investigar, pois achei que poderia haver aqui qualquer bizarria. Este contexto não está a encaixar propriamente com o filme. E dizia-se aí online que Jim Carrey seria até um metaleiro e era super fã de Cannibal Corpse, daí a sua insistência em trazê-lo para o filme. E este boato de que Jim Carrey é fã de Cannibal Corpse vem de uma entrevista que ele deu no Arsenio Hall Show, que era o mais popular talk show da altura, em que ele faz uma pequena rábula em que fala de Napalm Death, em que ele diz que os Napalm Death eram a banda que ele andava a ouvir e até fez umas piadas em que o vocalista dos Napalm Death iria fazer um dueto romântico com outra artista. Vocês procuram no YouTube Napalm Death, Jim Carrey, Arsenio Hall e encontrarão esta entrevista, como sempre, hilariante, deste Jim Carrey completamente fora de controlo na sua fase inicial. Também, claro, ainda continua fora de controlo. E dizia então a internet e os rumores que ele seria tão fã de Cannibal Corpse que queria trazê-lo ao filme. Mas na verdade o que acontece é que ele queria trazer mesmo era os Napalm Death, mas terá sido enviado um convite da produtora para os Napalm Death virem tocar, fazer um cameo, e eles nunca terão respondido. Provavelmente, diz-se também, que terão desconfiado das intenções, que seria, como era um filme cómico, seria para gozarem com a banda e com o seu estilo musical. Eles nem sequer se dignaram a responder. Entretanto, contactaram os Cannibal Corpse, que disseram que sim, na condição de que não poderiam ser gozados, que teria que ser inserido normalmente no filme, e assim foi. A cena em questão é apenas uma passagem por um bar, poderia ser numa discoteca, poderiam ouvir techno, poderia ser num
bar de country, como tantas vezes acontece. Não, era um bar em que estavam a dar um concerto de death metal e os Cannibal Corpse estavam ali a esgalhar. Em relação ao facto de Jim Carrey ser metaleiro e gostar, ele insistiu em ter os Cannibal Corpse ao ponto de a agenda do filme, a calendarização das filmagens ter sido completamente alterada para que os Cannibal Corpse conseguissem vir e tocar 2 dias as suas cenas. Os Cannibal Corpse que não estavam habituados a playback, não estavam habituados a este tipo de produções, acharam isto tudo muito complicado e muito aborrecido, até porque eles nem um videoclipe ainda tinham na altura. A cena depois acabou por ser cortada, existem mais partes, podem ser encontradas em algumas edições em DVD, Blu-ray, algumas versões até de televisão têm essa parte em que Jim Carrey salta para o palco e faz stage dive com a banda e canta, mas no filme que nós vimos, na versão teatral ou theatrical version, aparece só a parte em que ele entra e eles estão a tocar e ele pergunta a um jovem se viu uma pessoa que ele andava à procura. Jim Carrey, na verdade, não é fã de death metal, nem é metaleiro. Teria sido, na altura, inspirado pelo filho da sua então esposa, que era ele próprio metaleiro, tem uma banda de death metal de Los Angeles, e foi neste espírito de pai-filho, padrasto-filho, que esta colaboração aconteceu, e digo eu, muito bem, porque veio aqui empoderar e normalizar um tipo de música que à altura era visto como um gateway para a violência gratuita, para a matança, era visto como um género musical menor, uma aberração na música. De facto, os Cannibal Corpse são violentos, as letras são violentas, tudo o que eles fazem e dizem nas músicas são coisas impensáveis, mas todos nós que gostamos de filmes de terror e ouvimos aquelas letras e aquela música, nós percebemos perfeitamente que aquilo é tão real como um filme de terror é real, aquilo é uma teatralização da criatividade de alguém que não faz filmes, mas faz música, e cada música, digamos que é uma curta-metragem, um filme de terror. Os Cannibal Corpse estariam ainda alinhados para entrar no filme Hairheads, também no mesmo ano ou no ano seguinte, e acabaram por sair porque os produtores acharam que 2 vezes a mesma banda poderia soar a repetição ou plágio ou uma imitação, e acabaram por convidar os White Zombie ou Rob Zombie, agora não consigo dizer com toda a certeza. Ace Ventura, Pet Detective, é um dos meus filmes de comédia preferidos, é certamente um clássico desta casa, não é propriamente um êxito das miúdas, mas a malta da testosterona ama. I love music. I love every kind of music, but recently I've really started to get into this thrash metal music. I don't know, there's something about it, man, that I just can't let go. It's great. There's this one band out that's called Napalm Death, and it's so hilarious. I mean, I listened to this album, I started listening to this album, and it was literally, I'm not exaggerating, that was it. You know, and I thought, you know, someday this guy's gonna want to slow down and do some duets. You don't bring me flowers. I'm a little bit country.